A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu sou a Cláudia Caetana Guiar da Silva, obreira da Casa do Senhor. Eu congrego na Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, que está situada na quadra 207, área especial número 2, Santa Maria Sul, Brasília, Distrito Federal. Essa igreja é dirigida pela pastora Terezinha. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 de Neemias. Então, a gente vai estar discorrendo sobre alguns assuntos, né, bem importantes que Neemias relata nesse capítulo, né? Nesse capítulo, mostra o repovoamento de Jerusalém, que significa a cidade de paz. Então, irmãos, após a reconstrução dos muros e da reconstrução espiritual de Israel, o próximo passo de Neemias foi tratar do repovoamento de Jerusalém e de outras cidades, né? Então, o objetivo aqui é mostrar que a cidade santa de Jerusalém, ela estava novamente sendo povoada após o exílio babilônico. Então, Deus estava permitindo que seu povo habitasse novamente a terra prometida e, ao mesmo tempo, renovasse a aliança, né, com ele. Então, Neemias começa falando sobre a habitação dos israelitas e em outras cidades após o retorno do exílio. A cidade de Jerusalém era considerada a cidade santa, então deveria ter 10% da população de Israel escolhida por sorteio ou voluntariado. Então, o que os judeus faziam? Eles costumavam realizar sorteios em situações e em alguns problemas, né? Então, eles confiavam que o resultado provinha de Deus, como diz lá em Provérbios 16:33, né? A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Então, eles criam que fazendo esse sorteio, Deus daria uma resposta, Deus traria uma solução, então eles teriam algo positivo vindo do coração de Deus. Então, eles criam assim, né? A cidade, ela era pouco povoada, mas os príncipes do povo habitavam ali. Neemias e a liderança de Jerusalém aproveitou o ajuntamento do povo para a celebração da festa do sétimo mês, para incentivá-los ali, mas isso, para incentivar eles a habitar ali, né? Mas isso não foi suficiente. Então, foi necessário lançar sortes para trazer do campo para Jerusalém a 10ª parte da população. Então, irmãos, para nós entendermos melhor acerca disso, nós precisamos resgatar algumas informações importantes, né? Primeiro, é que os capítulos 8, 9 e 10, eles são dedicados ao registro da reconstrução espiritual do povo através da redescoberta e o compromisso, um novo compromisso, né, com a lei mosaica. A segunda coisa importante é que o capítulo 11 dá continuidade aos aspectos da organização civil que foi iniciada no capítulo 7. Então, irmãos, no capítulo 7, nós vimos que após a reedificação dos muros, houve a nomeação de líderes sobre Jerusalém. Lá em Neemias 7:2 diz assim: Eu nomeei Anani, meu irmão, para governar Jerusalém, e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois era homem fiel e temente a Deus mais do que a maioria dos homens. Também o estabelecimento da rotina de abertura e fechamento das portas e a colocação de guardas, como diz lá em Neemias 7:3. E disse-lhes: Não se abra as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E os porteiros devem fechar e trancar as portas antes de deixarem seus postos. Nomeai também guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns dos seus postos e outros diante de suas casas. E vimos também a genealogia dos que retornaram do exílio com Zorobabel.
Em Neemias 7,4 diz assim, que a cidade era grande, contudo, havia poucos moradores nela, e as casas, elas ainda não tinham sido reconstruídas. Então, irmãos, na reconstrução de Jerusalém, a prioridade foi o templo, né? O templo onde nós adoramos ao Senhor, onde o Senhor é exaltado, o Senhor é adorado. A adoração ao Senhor. Depois os muros, que seria a proteção, né? E por último as casas. Mas, infelizmente, por falta de proteção, o povo não queria habitar em Jerusalém, né? Então vamos para começar o nosso estudo no capítulo 11 de Neemias. Então, o primeiro versículo, ele retrata a situação da habitação em Jerusalém. Os líderes do povo, isso no versículo 1, né? Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém e o restante do povo tirou sortes para que uma entre cada 10 pessoas do povo fosse morar em Jerusalém, a cidade santa, e as outras, elas ficariam em outras cidades. É aqui que, pela primeira vez no Antigo Testamento, Jerusalém é chamada de cidade santa, como diz lá em Isaías 48:2. E até da cidade santa toma o nome e se firma sobre o Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Jerusalém é santa porque nela está edificada o templo de um Deus santo, como vimos em Levíticos 11:45. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Nosso Deus poderoso, irmãos, poderoso, que tem habitação nos céus. Como diz lá em Isaías 63:15. Ó Deus, olha para nós lá do céu, lá do lugar santo e glorioso onde moras. Ele fez do templo a sua habitação terrestre, no santo dos santos, e santifica esse lugar. Agora estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, como diz lá em 2 Crônicas 7:15. Glória a Deus. Deus elegeu para si, irmãos, um povo separado, um povo santo, um povo ungido. E vos separei dos povos, diz o Senhor, para serdes meus, como diz em Levítico 26. Uma nação santa, mas vós sereis para mim reinos e sacerdotes e nação santa. Êxodo 19:6, que se reúne em santa assembleia. 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia é o sábado do descanso solene. Uma assembleia santa. Então, irmãos, Israel era um povo orientado pela palavra de Deus e conhecia a sua fidelidade, seu caráter, sua misericórdia. Eles sabiam que nosso Deus era um Deus rico em amor, assim como diz em Salmo 105:42. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. E esse mesmo Deus santo, que não habita em templos feitos por mãos de homens, ele anseia por fazer morada nos corações, fazer parte das nossas vidas, se relacionar conosco. E isso é muito amor envolvido, vindo do nosso Deus, um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que quer habitar em nós. Não existe honra maior do que essa, ser habitado por um Deus todo-poderoso, em nome de Jesus. No versículo, continuando em Neemias, no versículo 2 do capítulo 11, diz assim: E o povo abençoou todos os homens que se ofereceram voluntariamente para morar em Jerusalém. Uma resposta, né? Isso foi uma resposta de apreciação e gratidão por um gesto tão nobre, né? Eles receberam, o povo abençoou aqueles que se ofereceram, né? Eles se ofereceram voluntariamente para morar
em Jerusalém. Do versículo 3 ao versículo 24 são apresentados alguns nomes, bem como um grupo de pessoas que habitaram em Jerusalém. As duas tribos principais, historicamente ligadas a Jerusalém, era Judá e Benjamim, né? Então, o número de pessoas que viviam em Jerusalém e em outras cidades era de 468 homens da tribo de Judá, 928 da tribo de Benjamim, 1.192 sacerdotes, 284 levitas e 172 guardas do templo, né? Então, irmãos, é interessante notar que esses israelitas, eles não eram apenas líderes civis, religiosos, mas eles eram pessoas comuns que estavam dispostas a viver na Cidade Santa. Alguns sacerdotes, levitas, incluindo os servos do templo, eles moravam em cidades vizinhas, mas eles ainda assim serviam lá, né, no templo de Jerusalém. Então, irmãos, o propósito desse trecho de Neemias, do versículo 3 ao versículo 24, é mostrar que havia uma população significativa que habitava em Jerusalém. E eles estavam decididos, dispostos a renovar a aliança com seu Deus e Senhor. Essas pessoas, elas queriam contribuir para a restauração civil e espiritual de Jerusalém. Eles queriam, de alguma forma, participar do que estava sendo construído, daquele repovoamento, daquela nova, digamos assim, situação de Jerusalém, né? Que, como eu disse no começo, as pessoas se voluntariaram. E essas pessoas que se voluntariaram, elas foram abençoadas pelo povo. Então, nos versículos 25 a 35, está falando sobre os israelitas que viviam em outras cidades. Dizia assim, os demais israelitas, incluindo os sacerdotes e levitas, estavam em toda a cidade de Judá, cada um na sua propriedade de sua herança, né, na propriedade de sua herança. Os que prestavam serviços no templo, eles moravam na colina de Ofel, Zia e Gispa, como diz a palavra do Senhor. Os israelitas que viviam na Judéia, eles se estabeleceram em 17 cidades e nos seus arredores, incluindo as cidades, né, como Beceba, Hebron e até o Vale de Inom, ao sul de Jerusalém. Então, irmãos, o número de pessoas que viviam nessas cidades não é fornecido, não está claro na palavra do Senhor, né? Mas o livro de Neemias, ele enfatiza que essas cidades elas foram repovoadas após o exílio babilônico. Então, irmãos, é necessário notar que, embora essas cidades estivessem localizadas em áreas diferentes, os israelitas, em cada uma delas, estavam unidos em seu propósito de renovar sua aliança com o Senhor, né? Mesmo sendo distante, mesmo sendo diferentes, era um só, um coração, né? Como a gente vê em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva. Eles estavam dispostos, unidos em seu propósito, né? Porque eles ansiavam por renovar essa aliança com o Senhor. Então, cada pessoa, independentemente de onde morava, tinha um papel vital na reconstrução da cidade de Jerusalém e da comunidade. Todos participaram, todos estavam presentes, todos queriam contribuir para a reconstrução da cidade, porque eles queriam estar ali, eles queriam fazer parte dessa reconstrução, eles queriam fazer parte da história de Jerusalém, que foi um marco muito importante quando todos foram para lá. O versículo 36 é uma conclusão breve e, digamos assim, direta dos relatos, né? Neemias, ele menciona que alguns dos levitas que moravam em Judá, eles se mudaram
para a região de Benjamim, né? Então, esse versículo, ele sugere que os israelitas estavam em processo de se estabelecer na terra prometida e de restaurar sua nação, tendo o Deus de Israel como sua prioridade. Então nós vemos, irmãos, no decorrer desse capítulo 11, que além do repovoamento, o que a gente deve ressaltar, o que a gente deve olhar com os nossos olhos espirituais para esse capítulo, é que é a decisão das pessoas de estarem ali. Porque quando o nosso coração está voltado para o mesmo propósito do coração do Senhor, as coisas funcionam, as coisas se estabelecem, as coisas acontecem de acordo com a vontade do Senhor. Então, o nosso coração tem que estar se voluntariando, o nosso coração tem que estar decidido a fazer aquilo que o coração do Senhor propôs, aquilo que a revelação da palavra dele trouxe. Então, essa é a lição, essa é a aplicação que nós temos que trazer para a nossa vida. O nosso voluntariado em servir ao Senhor, o nosso coração disposto a realizar a obra do Senhor, realizar a vontade dele, querer saber qual é o propósito do coração de Deus para a minha vida, para a minha igreja, para a minha nação, para os meus irmãos, para o povo ao qual eu estou unido. Em nome de Jesus, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e acreditar e crer que a palavra do Senhor diz que um coração quebrantado, contrito, o Senhor não despreza, que o nosso coração esteja realmente voltado para a vontade soberana do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.